Eu sou Fábio Sobral, professor da Universidade Federal do Ceará, sou membro do Conselho Técnico da FBNB, colaboro com o Conselho Técnico da FBNB. A FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, é uma entidade que representa os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores do BNB, defende esses interesses. É uma entidade de luta e uma entidade que busca dialogar com a sociedade para um Brasil melhor, para um Nordeste melhor, para um Brasil melhor. E não só o Nordeste, até porque o BNB pega também o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Bem, nós estamos hoje aqui para discutir um tema mais amplo, né? Às vezes a gente discute temas de conjuntura e às vezes temas mais estruturais. Hoje é um tema estrutural, a geopolítica do mundo e o papel do Brasil na nova configuração. Nós temos uma situação que é muito complicada, muito instável. Ela está à mercê das vontades erráticas, né, dissonantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ora quer negociar, ora ameaça o Brasil. E ele está cercado de um grupo de pessoas que tem uma incapacidade de compreender a necessidade de conviver pacificamente com os outros países. Eles são extremamente agressivos, principalmente o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Guerra, Pete Hegseth. Secretário nos Estados Unidos, no governo americano, é correspondente ao ministro, né? Então, é como se fosse o ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, e o ministro de Defesa, Pete Hegseth, né? Esse grupo, juntamente com o atual vice-presidente, J.D. Vance, é um grupo extremamente agressivo que imagina as Américas como uma espécie de local exclusivo para uso, para bel prazer dos Estados Unidos, para o usufruto das camadas ricas americanas, para as suas camadas mais ricas, que estão concentradas em Nova York e em Los Angeles, né? São os grupos ligados ao setor financeiro e à indústria de alta tecnologia, as mídias digitais. Esses interesses americanos querem resgatar algo que ocorreu ao longo dos séculos com a América Latina até 1999. Você tem uma grande economista luso-brasileira, a professora Maria da Conceição Tavares. Ela fez um estudo mostrando que ao longo do século XX, os produtos vendidos pela América Latina aos países mais ricos tiveram seus preços rebaixados à força, fazendo com que os países que vendiam esses produtos primários, que são aqueles produtos da agropecuária e minerais, né, e do extrativismo vegetal, né, madeira e tal, esses produtos tivessem preços rebaixados, deixando pouco dinheiro nesses países explorados e transferindo riqueza para os países da Europa Ocidental e para os Estados Unidos. Então, era um sistema predatório com os povos da América Latina. E para manter esse sistema predatório, eles criaram, inclusive, mecanismos autoritários, as ditaduras. As ditaduras militares e civis na América Latina serviam aos interesses dessas camadas ricas americanas e a pequenas camadas ricas nesses países da América Latina. Elas se beneficiavam, viviam com alto padrão de consumo, no alto luxo, enquanto sua população vivia na miséria. Mas, a partir de 1999, essa situação se inverteu. A China começa a comprar em larga escala essas mercadorias primárias, commodities, como é chamado no mercado financeiro, começa a comprar minério de ferro, soja, carne,
né, frango e outros minerais também, petróleo, começa a comprar desses países da América Latina. E a China começa a comprar por preços mais altos do que pagavam a Europa e os Estados Unidos. Os países passam a fazer negócios prioritariamente com a China. E isso é um mecanismo inteligente que os chineses fizeram, porque eles, ao pagarem mais pelos produtos, deixavam mais dinheiro nos países. Esses países podiam então comprar os produtos industriais chineses. Era quase um fornecimento de crédito. Eu te pago mais e você compra de mim de volta produtos industriais. Mas isso quebra a lógica desse capitalismo instalado nos Estados Unidos e na Europa Ocidental e no Japão. E aí começa a haver o conflito. Durante 1999, os anos 2000, a primeira década, até que estoura a crise de 2008, isso não tinha provocado maiores conflitos. Mas a partir de 2008, a China acelera esse processo. A China percebe que o capitalismo dos Estados Unidos, da Inglaterra, centrado nas bolsas de valores, principalmente a Bolsa de Valores de Londres e as duas bolsas de valores de Nova York, esse capitalismo vai entrar em colapso. E a China, então, começa a elevar os salários das suas camadas trabalhadoras para que o capitalismo, para que o mercado não pare. Eles não são mais só exportadores de produtos industriais, eles começam a comprar também produtos industriais. Compram as commodities, os produtos minerais, agropecuários, mas compram também produtos industriais. Eles estão, inclusive, impulsionando a industrialização de diversos países pelo mundo, como a Nigéria, como o Moçambique, como os países lá do AU, Turcomenistão, Uzbequistão e outros, como o Irã, que é um acordo de industrialização de 25 anos, como os países do sudeste da Ásia, Malásia, Tailândia, esses que estão sendo puxados industrialmente. E o Brasil pode aproveitar essa oportunidade. O Brasil já é central para o mercado chinês. Um terço do minério de ferro que a indústria chinesa consome vai do Brasil. Grande parte da soja, 48% da soja que a China consome do exterior, vai do Brasil. Também, sem contar, o petróleo, boa parte do petróleo. Hoje, o maior produto de exportação do Brasil já não é mais soja ou minério de ferro, é petróleo. O petróleo do pré-sal é vendido em grande parte para a China. Então, o mercado chinês precisa das exportações brasileiras. O mercado chinês teme que o Brasil seja controlado pelos Estados Unidos e aí os Estados Unidos cortem as exportações para a China. A China teria uma crise enorme e entraria em colapso, sem as matérias que precisa para que sua indústria funcione. Então a China começa a se preocupar. A Rússia começa a se preocupar. A China e a Rússia possuem um acordo de defesa mútuo. A Rússia tem um acordo de defesa com o Irã. A China tem um acordo de defesa com o Irã. E esses três, esse bloco, tenta se aproximar do Brasil para que haja um acordo de defesa mútuo, o Brasil seja protegido, para que o Brasil não seja bloqueado em certo momento pelos Estados Unidos e impeça a economia chinesa de funcionar. Então esse é o papel. O Brasil precisa compreender esse papel geopolítico. Ele não pode voltar atrás da marcha ré nessa conexão com o mercado chinês. E ele pode aproveitar as oportunidades do crescimento do mercado russo, que é cada vez maior, e do crescimento do mercado iraniano. Terminada a guerra no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, o Irã vai intensificar sua industrialização e normalmente vai precisar do Brasil. Então o Brasil pode aproveitar essa oportunidade rara e se enquadrar num sistema de 4 países, quase os BRICS, Brasil, Rússia, ao invés da Índia, Brasil, Rússia,
Irã, o I da Índia substituído pelo Irã, e China, seriam esses 4 países, o BRIC, seria um novo mecanismo de crescimento da economia brasileira, inclusive de industrialização brasileira. Então, é preciso compreender essa dimensão mais ampla e os perigos e oportunidades estratégicas que se apresentam ao Brasil. Muito obrigado.